Tarde, boa tarde a todos e a todas, e sejam bem-vindos e bem-vindas a este workshop sobre a esperança da Rede da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. Eu começo por me apresentar. Eu chamo-me Emília Coutinho, sou da Escola Superior de Saúde de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, e sou membro, com muito gosto, da Rede da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano, da Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. Nós temos o privilégio de ter neste workshop pessoas que nos vão falar da esperança, duas pessoas extraordinárias, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, muito simples, ao professor Dr. Fernando Riegel, nosso colega da rede brasileira da Watson Care Brasil, e uma pessoa extraordinária que vamos recordar para sempre, os momentos especiais que connosco partilhou, nomeadamente no nosso último encontro, e que a sua alegria, a sua jovialidade, a sua esperança de que conseguiria mudar um bocadinho do mundo. Posto isto, nós prestamos esta homenagem a todos os colegas que estão presentes e endereçamos à família as nossas condolências. Dizer que antes de fazer a apresentação das pessoas que vão falar connosco, que vão partilhar connosco os seus saberes, gostaria de lembrar a todos os participantes para terem o som e a imagem cortados. Nós estamos a fazer gravação e pedíamos que mantivessem este bloqueio até à parte da discussão. Eu vou lembrar isto depois mais à frente, mas dar já esta indicação, por favor. Estamos a fazer então, já a sessão está a ser gravada. E então passar a apresentar a professora Teresa Magão. A professora Teresa Magão, que temos connosco hoje, é doutora em enfermagem pela Universidade de Lisboa, com a tese Esperança em Ação. A experiência da esperança em pais de crianças com uma doença crónica foi o título da sua tese. É mestre em Psicologia da Saúde pelo ISPA, Instituto Universitário, tendo desenvolvido a tese A Esperança nos Pais de Crianças com Cancro, uma análise fenomenológica e interpretativa da relação com profissionais de saúde. Enfermeira especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e investigadora do Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa, no Grupo de Investigação Fundamental. A esperança e a experiência vivida como fonte de conhecimento em enfermagem têm sido objeto de reflexão e investigação e que conosco hoje vai partilhar. Antes de dar a palavra à professora Teresa Magão, vou também apresentar a enfermeira Maria Inês Jorge. A enfermeira Inês Jorge é licenciada em enfermagem pela ESL, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, desde julho de 2009, iniciou funções no Hospital Dona Estefânia em setembro desse ano, e começando inicialmente pela consulta externa de pediatria e posteriormente no serviço de pediatria médica. De 2015 a 2018 exerceu funções num serviço de internamento de cuidados intermédios de cardiologia pediátrica no Royal Brompton Hospital em Londres,
e completou o curso de Tropical Nursing em 2017 pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Regressou à pediatria médica do Hospital Dona Estefânia em abril de 2018, onde se encontra ainda a trabalhar. Concluiu o mestrado em enfermagem na área de especialização de enfermagem de saúde infantil e pediátrica em março de 2021, com o relatório de estágio A promoção da esperança de pais de crianças e jovens com necessidade de cuidados paliativos, uma intervenção especializada de conforto. E em setembro de 2022 concluiu a pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos na Universidade Católica Portuguesa. Agradeço tanto à professora Teresa Magão como à enfermeira Inês Jorge a sua presença e partilharem connosco os vossos saberes, da vossa investigação, da vossa dedicação, da vossa paixão. Sem dúvida que é para nós um gosto tê-las connosco. Antes de dar a palavra, dizer que nos iremos organizar neste workshop após a apresentação da professora Teresa Magão durante 30 minutos. A enfermeira Inês Jorge irá fazer a sua apresentação durante 20 minutos e depois iremos dividir os participantes por salas Zoom, onde irão partilhar fazer partilha sobre a esperança e depois irão apresentar num grupo alargado, promovendo a discussão. Sendo que 30 minutos serão para a realização desse trabalho em grupo nas salas simultâneas e os 30 minutos seguintes serão então para partilhar em seminário esses resultados dos trabalhos de grupo. No final direi umas palavras sobre o workshop, mas a riqueza está efetivamente nestes momentos que vamos ouvir da professora Teresa Magão e da enfermeira Inês Jorge, e depois do trabalho que poderemos fazer decorrente do que vamos aqui aprender hoje. Senhora professora Teresa Magão, os nossos agradecimentos e dou-lhe a palavra. Muito obrigada, Sra. Professora, pelas suas palavras, estão amáveis. Eu gostaria, em primeiro lugar, e na sua pessoa, mas fazendo também um agradecimento à rede e na pessoa da professora Paula Diogo, enquanto coordenadora, um agradecimento à rede portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano, o convite que me foi interessado para voltar a estar aqui convosco. É com todo o gosto que o faço, e que o faço com a nossa colega, a enfermeira Ana Inês Jorge, a quem também agradeço mais uma vez ter aceito este desafio de estarmos juntas aqui. Portanto, mais uma vez os meus agradecimentos pelo convite e faço minhas também as vossas palavras e presto também à rede as minhas condolências pela notícia que tiveram do falecimento do colega, como há pouco referiu. Vamos então talvez começar. Eu agradeço também aos participantes por estarem presentes. A organização do trabalho vai ser como a sua professora referiu, e eu vou já compartilhar a tela. Deixe-me ver. Penso que vejam se está. Estou a partilhar, digam-me. Eu queria estar em modo... sim, estamos a ver. E já está em modo de apresentação, certo? Exatamente, sim. Ok, muito bem. Deixe-me só ver também se eu consigo minimizar aqui os participantes aqui da frente, exatamente, para eu poder ver o que estou a apresentar. Ora, muito bem, eu gostaria, em primeiro lugar, tal como a sua professora já tinha referido, alguns aspectos, mas de todo modo, só para explicar um pouco como nos vamos então organizar. Em primeiro lugar, eu vou fazer convosco uma breve viagem disciplinar, enfim, mais de informação sobre a esperança, o conceito de esperança e também o fenómeno de esperança enquanto experiência humana. Depois a nossa colega, a enfermeira Inês Jorge, vai apresentar também
a esperança numa ótica relacionada com a esperança dos profissionais de saúde e em particular dos enfermeiros e, portanto, a esperança como fator de resiliência nos profissionais de saúde. Depois teremos um trabalho de grupo, tal como já foi referido, em que nos vamos dividir dos grupos com os números possíveis. Enfim, somos um número muito grande de pessoas e, portanto, vamos tentar ver o que é possível trabalhar de facto em grupo. Vão ser uns grupos um pouco maiores do que seria desejável, mas por outro lado é muito bom também a adesão que a rede teve ao seminário, e que eu muito agradeço também desde já. E, portanto, para trabalharmos os símbolos da esperança, simbolizar a esperança e essa partilha em subgrupos, que depois será a seguida feita através de um representante de cada grupo, a partilha em seminário, digamos assim, em plenário mais concretamente. E, finalmente, uma síntese que é daquela que for possível fazer e, principalmente, uma abertura para o futuro. Gostaria, então, de começar por... Deixe-me ver se os slides estão a... já estão. Portanto, nesta breve viagem disciplinar. Talvez começasse por esta ideia do mito de Pandora. De facto, há uma longa tradição de usar o mito do jarro de Pandora ou da caixa, consoante as interpretações, para refletir sobre a natureza enigmática deste conceito, do conceito de esperança. E há aqui alguém que está com o som aberto e eu estou a ouvir aqui muito barulho. Pedia, por favor, se fosse possível, cancelar o som, ficava muito grata. Obrigada. Muito obrigada. Portanto, eu poderia dizer desde já que talvez a versão mais influente sobre o mito de Pandora seja a de Hesíodo, em Trabalhos e Dias, e nesse documento, digamos assim, o que é referido sobre o mito? Que os deuses e os homens não existiam ainda propriamente mulheres humanas, encontram-se para discutirem as relações apropriadas entre os dois grupos. E Prometeu rouba o fogo de Zeus e dá-o aos homens. Em retaliação, Zeus decide punir os homens enviando-lhes Pandora, que significa todos os dons, a primeira mulher humana, oferecendo-a a Epimeteu, irmão de Prometeu. A acompanhar Pandora, na versão de Hesíodo, neste mesmo documento, Trabalhos e Dias, vai um jarro que ela abre, permitindo que todas as calamidades do mundo saiam, ficando apenas no jarro a esperança. Ora, de acordo com Hesíodo, Zeus tensionava que Pandora e o seu jarro fossem uma grande calamidade para a humanidade, contudo, não é dita a natureza e extensão deste castigo e, principalmente, o papel da esperança nesta provação. Uma das possibilidades é de que a esperança faz parte do castigo. Zeus, nesta leitura, sabendo a propensão dos homens para desejar, permitiu, digamos assim, à humanidade manter esta enervante presença no jarro, pensando sempre que as coisas podem melhorar e ser sempre amargamente desapontada. Tal é a interpretação do mito feita por Nietzsche na sua obra Humano, Demasiado Humano, não tendo dúvidas das intenções malignas de Zeus e do efeito corrosivo do dom, entre aspas, da esperança. A esperança não é o único bem entre os males, mas sim o pior dos males que prolonga o seu tormento. Contudo, a interpretação predominante é de que a presença da esperança no jarro, ou na caixa, que se for outra interpretação, foi uma expressão da misericórdia de Zeus. Queria punir a humanidade, mas não destruí-la, e assim deu-lhe os recursos da esperança para ajudar a sobreviver na adversidade. Manter a esperança fechada, não para a aprisionar, mas para a proteger, mantendo-a em segurança e perto, como um recurso humano perene, e por isso fica assim colocada a ambiguidade da esperança. A própria palavra esperança tem múltiplos usos, na medida em que pode ser usada, por exemplo, como nome, há esperança, verbo, eu espero, ou adjetivo, estou esperançada. Uma das características da esperança é de que tem que ter um objeto. Há uma esperança por ou de algo acontecer. Este objeto pode ser uma coisa concreta ou algo menos tangível, como um estado de ser.
Em qualquer das formas, a esperança tem um objeto de desejo. Em saúde, e em enfermagem em particular, a esperança tem ganho significativo reconhecimento pelo seu potencial terapêutico em tempos de perda, sofrimento e incerteza, e no conforto dado àqueles que acompanham a pessoa em sofrimento. Em literatura de enfermagem e médica, é referido que os profissionais de saúde têm uma obrigação de promover, instilar e encorajar esperança nos seus doentes. Isto já desde a década de 70 do século passado. A esperança é considerada por muitos autores uma emoção positiva, fundamental na experiência humana, preditora de bem-estar e qualidade de vida. É reconhecida também uma relação estreita entre a esperança, o sentido de vida, o bem-estar espiritual e a qualidade de vida. Também a esperança é considerada como uma estratégia de coping que contribui para ultrapassar situações complexas. A ação da esperança tem impacto positivo em situações de doença aguda, crónica e ameaçadora da vida ao longo do ciclo vital. Gostaria de partilhar convosco, do âmbito das minhas reflexões, trazer aqui uma estrutura, digamos, que possa ser mais facilmente compreensível, sobre as características da esperança, digamos assim. E depois vou tentando clarificar essas mesmas características a partir do que referem determinados autores, numa perspectiva não só de enfermagem, mas multidisciplinar. Trazia-vos então estas características de que a esperança é essencial à vida coletiva e individual, que a esperança precisa de ajuda, que a esperança precisa de esperança, a relação da esperança com a espiritualidade, com a motivação e com a temporalidade, o facto de a esperança ser uma experiência humana subjetiva, parece um pleonasmo, mas não é, veremos, e de que a esperança é resiliente e ao mesmo tempo frágil. Ora, quanto à questão de que a esperança é essencial à vida. Trago-vos aqui duas imagens. Imagens não, uma imagem de uma frase. A imagem da Guernica, o quadro de Pablo Picasso, de 1937, sobre a Guerra Civil Espanhola, e umas palavras de Malraux, no seu livro Esperança, exatamente um romance, enfim, contextualizado na Guerra Civil Espanhola, e que se chama Esperança, o próprio romance, e em que é dito por um dos seus, enfim, protagonistas, de que o mundo sem esperança é insuportável. De facto, através da arte e da literatura, podemos aceder a uma compreensão da esperança. E também podemos perceber que a esperança, por outro lado, enquanto conceito, é de facto um conceito fronteira, ou seja, ele não é panágio, no sentido de ser possuído ou de uso exclusivo de uma única disciplina. Ele de facto tem sido um tópico de reflexão e de investigação, quer para filósofos, quer para teólogos, por exemplo, psicólogos e enfermeiros também, além de outros profissionais. E no que diz respeito à filosofia e à teologia em particular, a esperança tem sido refletida enquanto um fenómeno que é essencial à vida. Marcel, filósofo, em Homo Viator, explora a fenomenologia e metafísica da esperança a partir de uma perspectiva judaico-cristã, vê a esperança enquanto um mistério de natureza espiritual e que surge em resposta a provações pessoais que ele considera uma forma de cativeiro, a que não é alheio também a sua experiência em cativeiro durante o Holocausto. Para Marcel, a esperança é paradoxal, na medida em que surgem situações aparentemente desesperadas. Ter esperança é reconhecer as limitações nas situações, ao mesmo tempo acreditando que as oportunidades também existem.
Diz-nos Marcel que quanto menos a vida é experimentada como cativeiro, menos a alma será capaz de ver o brilho dessa misteriosa luz disfarçada que ilumina o centro do lugar onde habita a esperança. Portanto, esta relação da esperança com a adversidade, o que a torna de facto paradoxal. A intersubjetividade das relações humanas é fundamental na filosofia da esperança de Marcel, de Gabriel Marcel, dada a natureza intersubjetiva da esperança e a indissolúvel ligação que junta a esperança e o amor. Marcel considera absurdo questionar a objetividade da esperança. Acredita que se alguém tem esperança, então a sua esperança é real. A sua análise fenomenológica da esperança enfatiza a natureza intersubjetiva, transcendente e paradoxal da esperança. Para Marcel, a esperança não consiste na mera espera de algo. Consiste numa espera fundada numa abertura daquilo que espera e do que é esperado. A esperança encontra-se, pois, fundada na transcendência. Significa algo individual e tem um caráter filosófico no que se refere ao ser e não simplesmente ao ter. Esperar é levar dentro de si o gérmen da confiança no futuro. Um outro autor, Entralgo, refere-nos que o primeiro e mais fundamental dos conceitos que uma teoria de esperança exige é o da espera, enquanto ingrediente básico e essencial da própria existência. Essa espera humana é um hábito da natureza primeira do homem e é consistente com a necessidade vital de desejar, projetar e conquistar o futuro. Aquele que espera, aspira a continuar sendo si mesmo. O projeto é a forma primária da espera humana. Diz-nos este autor, Entralgo, que filósofo também, psiquiatra espanhol, já falecido, e que refletiu sobre uma história e filosofia da esperança, diz-nos que a esperança é espera confiada. E confia quem? Confia quem crê no bom termo da insegura e irrenunciável pretensão de ser que a fiança é. Confia com reserva e cautela na realidade, no todo do real. O com, que eleva a fiança à confiança, exige essa referência ao todo. A confiança é o momento que eleva a espera à esperança. Ora, em termos da psicologia, as teorias de desenvolvimento e psicodinâmicas influenciaram amplamente a literatura de psicologia sobre a esperança. Estas teorias situam as origens da esperança no desenvolvimento precoce e veem a esperança como um comportamento humano fundamental que ativa, molda e sustém o desenvolvimento psicológico. Em particular, a teoria do desenvolvimento de Erikson, psicossocial de Erikson, considera a esperança como uma de várias qualidades básicas do ego, ou virtudes, cada uma das quais tendo o seu tempo de origem e crise, mas persistindo ao longo da vida. Para Erikson, a esperança é a mais precoce e mais estável das qualidades básicas do ego e é a virtude mais indispensável e inerente ao estado de se ser vivo. A esperança é o resultado positivo do estádio precoce da confiança versus desconfiança e surge da mutualidade entre o bebê e os que dele cuidam. Os primórdios da esperança assentam no primeiro encontro do novo ser com pessoas maternais ou figuras maternais confiáveis. Mantendo uma lente desenvolvimentista sobre a esperança, este autor sugere que a esperança adquire novas qualidades em diferentes estádios de desenvolvimento, à medida que o indivíduo se move para a idade adulta, até, na sua forma madura, se tornar fé, não essencialmente dependente na evidência ou razão. O trabalho de Erikson sobre a esperança junta-se aos de outros que consideraram a esperança como fundamental importância na vida humana, mas também forneceu um quadro de referência que estabelece laços explícitos entre a esperança nos indivíduos
as suas interações interpessoais próximas e a sociedade na qual vivem. Como nos diz Collier, de facto, e não podíamos deixar de falar nela também quando falamos da relação da esperança com a vida, que a vida se retira de cada vez que a preocupação com o que morre é maior do que a preocupação com o que vive. Trago-vos aqui um excerto de um texto de Martin Luther King Jr., quando nos diz: "If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps life moving. You lose that courage to be, that quality that helps you to go on in spite of all." Também doentes têm identificado na investigação a esperança como uma força promotora de vida e essencial à vida, que pode ser fortalecida através da sua relação com quem presta cuidado. Estão aqui alguns breves exemplos e já clássicos, digamos, no sentido de já não tão recentes, digamos, mas já há muito tempo que tal é evidenciado na literatura em enfermagem. Gostava de partilhar convosco de um dos trabalhos que realizei, ilustrar aqui esta questão do perseverar na existência e da essencialidade da esperança na vida e no sentido da vida também. Uma mãe partilhou comigo a sua experiência de esperança a partir de algumas narrativas, entre elas esta, que aqui partilho convosco. Uma enfermeira cortar as unhas quando ele estava todo entubado, o seu filho bebé que estava internado numa unidade de cuidados intensivos. E já nem tinha quase espaço para fazer festinhas. Aquilo para mim era uma força que vinha para mim de um para o outro, porque sentia que estava do meu lado, não é? Porque não é só tratar, é preciso também dar esta força. Não é preciso dizer nada, é nos gestos pequenos, é no miminho, dar um mimo ao bebé e tapar. E havia pessoal que fazia isto e havia pessoal que não fazia. E realmente isso eram sinais. E esses sinais, para mim, os miminhos, o cortar as unhas, o limpar, dar banhinho, tentar pô-lo bonito, pentear, dá esperança. Isso transmite muita esperança. Quer dizer que ninguém desistiu. E começamos aqui a perceber que a esperança precisa de ajuda. Em contraste com o caráter solitário do desespero, a esperança leva à comunhão e reciprocidade. A esperança, diz-nos este teólogo, já em 1965, de que é um sentido interior, de que há ajuda fora de nós, de que não estamos sós. Em enfermagem, vários autores realçam a promoção da esperança como uma atividade crucial, assim como a relação cuidar, ajudar, esperança. Vaillaud, Madeleine Vaillaud, digamos que é uma das primeiras referências à esperança em enfermagem e que remonta à década de 70 do século XX, com a publicação no American Journal of Nursing do seu artigo intitulado Hope, the Restoration of Being, considerando a esperança essencial à vida, presente nas relações estabelecidas entre as pessoas e influenciada pelas ações dos outros. Madeleine Vaillaud acreditava que a esperança era essencial para restaurar a totalidade do ser e que era possível mesmo quando se estava a morrer. Reflete vários temas anteriormente desenvolvidos por outros autores que construíram a esperança como essencial à vida, presente nos laços entre indivíduos e influenciada pelas ações dos outros. Novo na sua reflexão, à época, sobre a esperança, foi o considerar que inspirar esperança se constituía como uma atividade específica dos enfermeiros e identificou como finalidade da enfermagem ajudar o doente a alcançar uma plenitude de ser que é sempre possível. A investigação sobre a esperança em enfermagem começou a ser vista como uma prioridade. Vários estudos foram desenvolvidos para descrever o fenómeno da esperança e identificar os seus fatores constitutivos. Desses estudos decorrem modelos teóricos que concebem a esperança como experiência multidimensional, envolvendo relações interpessoais, um foco no futuro, a realização de objetivos, sendo exemplos do que aqui vos trago. Em primeiro lugar, já, e não podia deixar de ser, estando aqui convosco na rede, os fatores Curative de Gene Watson e os processos Caritas e Caritas Veritas,
portanto que desde 79, digamos que a seguir a Vaiô, foi quase a outra autora de enfermagem que mais também se debruçou sobre a importância da esperança no cuidado de enfermagem e do instilar fé, esperança. Depois temos aqui outros modelos, como eu vos estava a dizer, por exemplo, a experiência considerada a esperança como uma experiência multidimensional envolvendo relações interpessoais, com foco no futuro e realização de objetivos, e os ditos exemplos são, por exemplo, do Fultimar-Tóquio, de Farhan, Earth e Popovich, assim como estudos de revisão sobre a esperança, vários estudos. A esperança é considerada como foco de atenção em enfermagem por vários autores, como inerente aos processos de cuidar, identificados por Swanson, na sua relação com o cuidado, por Ezebine, como uma experiência universal de saúde, por Parse, como inseparável da ajuda, por Cutcliffe. Na sua promoção é considerada uma atividade crucial em enfermagem por Brenner e Vrubel, pela própria Jean Watson, e por Cutcliffe, por Earth, e é ainda evidenciada a relação cuidar, ajudar, esperança por outros autores também. O modelo multidimensional de esperança do Fultimar-Tóquio, embora já de 1985, teve uma força muito grande em termos de orientação, de investigação e da reflexão, fundamentalmente em enfermagem, pelo seu caráter multidimensional. Estes autores... Vou ouvir aqui um barulho, não sei se... portanto, que consideram a esperança como uma força de vida dinâmica e multidimensional, caracterizada por uma expectativa confiante, contudo incerta, a ideia de incerteza muito presente, de alcançar um bem futuro que para a pessoa com esperança é realisticamente possível e pessoalmente significativo. Portanto, confiança e incerteza refletem diferentes dimensões da esperança e podem coexistir na pessoa. Também neste modelo são consideradas duas esferas da esperança e várias dimensões. Quanto às esferas, há uma esfera que as autoras chamam de esperança generalizada, que diz respeito a um sentido de algumas mudanças futuras benéficas, mas indefinidas, de âmbito amplo e não estando ligada a qualquer objeto de esperança, concreto ou abstrato. Protege contra o desespero, quando a pessoa é privada de esperanças particulares, e preserva ou restaura o significado da vida, passado, presente e futuro, em todo o tipo de circunstâncias. Estende-se para além dos limites do tempo e fornece uma motivação geral para a pessoa continuar a viver. A outra esfera da esperança é a esperança particularizada. Como o nome sugere, a esperança particularizada centra-se no atingir de um resultado específico. Os objetos de esperança podem ser de natureza concreta ou abstrata. Podem ser um resultado, um bem, um estado de ser que é particularmente valorizado pela pessoa. A esperança particularizada clarifica, estabelece prioridades e afirma aquilo que a pessoa percepciona como o mais importante na vida. Preserva e restaura o significado na vida. Encoraja o investimento e compromisso com algo específico que se estende para além do momento presente e fornece um objeto em direção ao qual as energias da própria pessoa e de outros pode ser investida. Focando-se em objetos específicos de desejo, a esperança particularizada ajuda a clarificar e afirmar prioridades de vida. Este tipo de esperança ajuda-nos a perseverar quando encontramos obstáculos e desafios da vida. Em última análise, é aquilo que esperamos que nos dá um ponto de referência para o sentido na vida. Ilumina o que é importante. A esperança generalizada e particularizada trabalham em cooperação. Por vezes, o sucesso da esperança particularizada dá suporte a uma esperança generalizada em declínio. Outras vezes, a esperança generalizada amortece esperanças específicas quando os objetos de desejo não são ganhos ou recebidos. A esperança generalizada pode também fornecer um clima propício a que esperanças específicas possam ser formuladas e até arriscadas. O Fultimar-Tóquio identificam também, como referido atrás, 6 dimensões de esperança. A afetiva, a cognitiva, a comportamental, a afiliativa, a temporal e contextual. Sugerem que cada uma destas dimensões tem componentes que estruturam a natureza e experiência da esperança. Coletivamente,
Estas dimensões formam os processos de esperança. E então temos a dimensão afetiva, que abrange as emoções, sentimentos, entre os quais uma atração para o objetivo a atingir, confiança, alegria, excitação, sensação de bem-estar, mas também inclui incerteza manifestada por sentimentos de ansiedade, dúvida, vulnerabilidade, preocupação, raiva, sofrimento e por vezes desespero. Temos uma dimensão comportamental, orientação para a ação, rumo aos resultados desejados e à motivação para a concretização dessas ações nos diferentes domínios, designadamente no domínio físico, por exemplo, a atividade física, psicológico, atividades mentais de planeamento e processo de tomada de decisão e a espera por circunstâncias favoráveis à concretização do desejado. Espiritual, atividades que incluam a meditação, relação com a natureza, prática de oração e outras de cariz, que pode ser religioso ou, no sentido mais amplo, espiritual, de religação, em que a pessoa se sente religada ao universo, ao cosmos, ao mundo, à natureza. E também social, atividades de ajuda, por exemplo, aos outros. Temos depois também a dimensão afiliativa, inclui componentes da interação social, reciprocidade, interdependência, vinculação e intimidade, orientação para os outros e autotranscendência. Autotranscendência com os outros, com as pessoas, Deus e com outros seres vivos. É demonstrada quando os indivíduos expressam esperanças que dizem respeito aos relacionamentos e manifestam preocupação com os outros. Uma outra dimensão, a dimensão cognitiva. Engloba os processos intelectuais através dos quais a pessoa identifica os objetos de esperança, se quisermos objetivos desejados e ou resultados pretendidos, avalia a realidade a respeito da esperança, identifica os fatores de promoção e inibição de esperança, tendo como pano de fundo a percepção do desejo realista, provável ou possível, do futuro. E utiliza a imaginação e a experiência para fomentar a esperança. Temos depois a dimensão contextual. Refere-se a quê? Refere-se às circunstâncias da vida, às situações de vida que rodeiam, influenciam e constituem parte da esperança da pessoa. Os contextos servem como circunstâncias que ocasionam a esperança, como oportunidades para a ativação do processo ou como uma situação para a testar. Englobam o bem-estar físico, habilidades e independência funcional, situação familiar, relacionamentos com sentido, entre outros. E, finalmente, mas não com menor importância, a dimensão temporal. Incide na importância da esperança pessoal, da experiência pessoal do tempo, presente, passado e futuro, em que a esperança é dirigida ao futuro, embora influenciada pelo passado e pelo presente. Não podia deixar de falar aqui também dos fatores curative e dos processos Caritas e Caritas Veritas de Gene Watson.